Não, não. Só para a gente já ir para esse assunto também da briga no final do jogo, daí já faz o contexto ali, como que você acha que começou já toda essa provocação durante. Então, o que aconteceu? O Marcão lembra que desde os primeiros 5 minutos de partida, o Thiago Rodrigues ele já começa a fazer cera. E ali ele já mostra. E é um jogador que tem um histórico, né? Ele é um jogador que gosta de catimbar, que é provocador e tudo mais. O que acontece? Num dos primeiros lances da partida, logo no início, o Coritiba chega muito bem num lance com o Rodrigo Rodrigues, depois com o Sebastião Gomes, duas defesaças do goleiro do Goiás, e ali ele já cai pela primeira vez. Cai por nada. O goleiro faz uma defesa e desaba. Cara, isso é uma das coisas mais ridículas que tem, né? Um antijogo gigante. Porque, pô, o cara treina, por dia ele deve ter 300 chutes no gol. Aí nos primeiros ali ele machuca. E não tinha sido absolutamente nada. E aí, né, durante o jogo ele começa a tentar ganhar tempo, tentar parar o jogo várias vezes, desaba no gramado. Eu vou falar que no primeiro tempo tiveram 3 vezes, e aí quem assistiu pela TV ou quem estava na arquibancada talvez não tenha percebido, porque está olhando para o lance, mas teve 3 vezes, foram 3 vezes que ele caiu e o juiz não parou o jogo. Ou seja, se o juiz entra 100% na pilha dele, ele ia cair mais 10. E assim foi, né? Ele reclamou que a máscara que ele usava estava incomodando. Agora, ele não é obrigado, né? Não é do uniforme, não é um item obrigatório do jogador jogar com a máscara. E ele parou mais de uma vez por causa da máscara, disse que estava incomodando o rosto dele. Pô, vai a merda, né? Põe Se a o cara máscara usa, da tiazinha lá, põe a máscara se da o cara tiazinha. usa essa porcaria aí e tira, não é obrigatório. Ah, não consegue. Tem goleiro reserva para isso. Ah, não consegue jogar, se aposenta. Né? O futebol não gira em torno do goleiro reserva do Goiás. E ele parando o jogo o tempo inteiro. Além disso, fala muito, provoca o tempo inteiro, xinga, fala o jogo inteiro. É ele falando com o adversário, é ele provocando, é ele tentando minar, né, os jogadores do Coritiba. E eu estava próximo dele. Então, assim, não é, eu acho que ele. Não, eu escutei por várias vezes ele xingando, ele provocando, ele falando as coisas. Quando o Coritiba, né, depois de 90 minutos ali, nesse antijogo do goleiro do Goiás, quando o Coritiba chega ao gol nos acréscimos, que acabou sendo anulado, o Michael pega a bola, entrega para ele e fala: tá aí, agora você fica com a bola e gasta o tempo que você quiser. Só que, pro azar do Coritiba e do Michael, o gol foi anulado. E a hora que acaba a partida, o goleiro vai ali tirar a satisfação com o Michael. E aí os jogadores do Coritiba já, todo mundo puto com o cara, que só falou merda o jogo inteiro. Aí todo mundo foi pra cima dele. Porque, cara, são 90 minutos do cara te provocando. Acaba falar alguma, vem fazer gracinha. Claro que ali no calor do momento, do jeito que as coisas aconteceram, claro que ali ele acabou, né, sendo. Aquilo foi uma faísca, mas que provocou uma fogueira gigante, né, um incêndio. E aí o que acontece? Esse mesmo goleiro, que é um palhaço, né, o que ele faz? Ele fica atrás dos jogadores do Goiás, que formam ali uma barreira, e ele é o primeiro a descer para o vestiário. E aí os jogadores que estavam em campo, começa aquele empurra-empurra, começa toda a confusão. O Anselmo Ramon chama os jogadores do Coritiba para sair na porrada e tudo mais. O Cleison não gosta, o Jaci também vai para cima. E aí é aquela coisa, né? Estão ali duas equipes, cabeça quente, aquilo tudo acontece. Então toda a confusão foi causada pelo goleiro do Goiás. Ele provocou o jogo inteiro e quando o árbitro termina a partida, ele atravessa o campo, né? Lembrando que também o vestiário que ele deveria descer era do outro lado. Então ele vai no sentido contrário. Né? Não dá nem para falar, não, ele estava caminhando. Não, ele estava ali, ele estava do lado do túnel dele, ele atravessa para fazer graça com o Michael. E aí toda a confusão é armada. 3 expulsos de cada lado, né? Pelo lado do Coritiba, o Pedro Rangel, goleiro reserva, o Cleison e o Felipe Machado. Né? Então esses ficam fora da próxima partida. 3 jogadores
3 jogadores do Goiás, também o prejuízo deles é maior, né? Porque eles perdem 3 jogadores importantes. Tem o Benítez, tem o Anselmo Ramon. Então ali eles acabam Fora os que tendo. tomaram o cartão amarelo, né? Tem os que tomaram o Ora, cartão amarelo e estão suspensos também. eles têm 6 desfalques para a próxima rodada. Um deles é o Thiago Rodrigues. Agora você vê o quanto o cara é uma mala. Ele tomou o 3º cartão amarelo e ele, como goleiro, está suspenso para o próximo jogo. Sabe quantas partidas o Thiago Rodrigues fez nessa Série B, Thiago? 3. Foi a primeira. Uma partida. E ele já está suspenso para o próximo jogo. Só que volta o Tadeu, não vai jogar, né? Não deve jogar mais. Só que, cara, o cara conseguiu tomar o 3º cartão amarelo. E o pior, da confusão que ele provocou, ele saiu ileso. Porque ele é o primeiro jogador a descer. E quando o pau quebra ali, e quebrou mesmo. Quando deu toda a confusão, o cara já estava lá embaixo. Os jogadores do Curitiba queriam ele. Covarde e burro. Burro. Se meu pai tivesse na frente dele, ia falar, mas é burro. Porque, cara, tentando assim, pegando o contexto, tentando pensar com a cabeça desse demente, pô, acabou, vou lá, arrumo uma confusão, expulso os jogadores dos caras, é o time que está brigando com a gente pela liderança, e aí o Curitiba vai ter um prejuízo aí, a gente pode tirar alguma vantagem. Foi, criou a confusão, fez um favor para nós, porque Felipe Machado não pode jogar o próximo jogo. Cleison também não joga, fez um favor, agradeço o Thiago Rodrigues por essa, fico te devendo essa, o burro, e aí um prejuízo gigantesco para o Goiás, que já não está ganhando de ninguém, veio para cá covardemente, abdicou de jogar futebol, os 2 tempos, o Goiás não quis jogar bola, foram 2 tempos absolutamente recuados e praticando o antijogo o tempo todo. Olha, eu arrisco dizer aqui que o Goiás não sobe. O Goiás não sobe e não vai subir por burrice de alguns jogadores e principalmente desse Thiago Rodrigues. O Mozart até na coletiva falou, já foi meu jogador por 2 vezes. Eu conheço o que ele faz. O Mozart cobrou ele, inclusive, Marcão. No intervalo ali, na saída, o Mozart vai lá e fala, pô, Thiago. E aí ele fala um monte. Eu tava muito perto. O Mozart cobrou e tava puto com o que fez com o Thiago Rodrigues no primeiro tempo. Resta saber se um imbecil desse respeita alguém. É isso que resta saber. Rogério, tem a possibilidade de mais jogadores serem suspensos aí? Talvez uma análise mais detalhada ali, que teve análise do VAR depois que acabou a partida, mas pode ter mais alguma análise, que a gente sabe que teve outros jogadores que também provocaram ali, né? Eu acho difícil de acontecer alguma coisa, né? Mas se tiver, é mais em questão de jogador, é mais pro lado do Coritiba, né? Porque teve aquela confusão do Zeca com o Lucas Andrino, o executivo de futebol. Pô, o cara, eu queria ter o ego, né, que esse cara tem, porque o executivo de futebol do Goiás, que até ano passado estava no São Bernardo, falou que vai acabar com a carreira do jogador onde ele estiver. Eu queria saber a influência que o Lucas Andrino tem no futebol para acabar com a carreira do jogador. Até trazer uma informação que eu não publiquei em nenhum lugar. Mas o Lucas Andrino, ele é tão influente no futebol que depois do Campeonato Paulista, ele tentou levar o Zeca para o Goiás. E o Zeca não aceitou a proposta do Goiás. Ele é tão influente que ele não conseguiu levar o jogador para o time dele. Ele não teve competência para contratar o atleta. Mas ele realmente acredita que ele vai acabar com a carreira de um jogador. Pô, ele tentou acabar com a carreira dele e não conseguiu. Sim. Tentou levar lá para o Goiás e não. Cara, do Goiás ele foi do São Bernardo do Campo? Ele era de São Bernardo, ele era do São Bernardo, e aí, ano passado, ele foi contratado pelo Goiás. Você sabe quem que expulsou São Bernardo do Campo, não? Quem? O Juiz de Fora, pô. Pode continuar. Que pariu, cara.